Olá, sejam bem-vindos ao Pod Arte, um canal voltado para artistas e talentos de Brasília para o mundo. E olha só, estão preparados para o bate-papo de hoje? Porque vai ser surreal. Ele, que transita entre a literatura, música e a vida pública, está aqui com a gente. Seja bem-vindo ao Pod Arte, Maurício Gomide. Obrigado, Rai, obrigado pelo convite ao Pod Arte. E vamos falar aqui, estou aberto para falar o que você quiser. Então ele está aberto, então vai vir muita coisa boa por aí. Com certeza. Um paulista infiltrado em Brasília. Já começa contando pra gente como é que foi essa transição de vir pra cá. E se você tá gostando, né? São muitos anos aqui, mas eu fiquei sabendo que você tem um pezinho na Bahia também. Eu já quero começar já instigando, já falando sobre isso. Pois é, eu mal tenho lembranças da minha vida paulistana, né? Eu sou de São Paulo, capital mesmo, mas vim para cá muito cedo. Meu pai e minha mãe vieram para cá quando eu era muito pequeno para trabalhar aqui, né? Enfim. E praticamente eu me considero brasiliense, né? Porque eu tô a vida toda aqui. Mas essa brincadeira de que atualmente eu me considero baiano, ela tem ganhado força em mim, assim. Eu falei, eu nasci em São Paulo, eu moro em Brasília, mas eu me considero baiano porque eu adoro a Bahia, tenho ido muito lá. E não sei, eu acho que eu tô virando baiano, né? E tu vai sair de Brasília? Porque que história é essa, assim, eu me considero baiano, você tá indo muito lá? É porque é o seguinte, eu não vou sair de Brasília, porque eu moro aqui, é onde eu trabalho e faço tudo. Mas sabe aquela coisa assim, eu saí da Bahia nas férias, mas ela não saiu de dentro de mim, então eu sempre que dá eu corro para lá de volta. Mas eu adoro Brasília, eu acho esse céu maravilhoso, olha esse cenário aqui. E enfim, é um prazer morar em Brasília, gosto demais aqui também. Mas enfim, eu tenho brincado um pouco com isso. Eu me sinto cada vez menos paulistano, isso é verdade. Mais baiano do que brasiliense. Mais baiano do que brasiliense. Boa, daqui a pouco a gente vai falar sobre literatura, música e um detalhezinho básico. Mas eu quero saber quem é Maurício Gomide. Olha, essa pergunta é tão difícil, né? Eu me considero vários Maurícios Gomide, eu acho, assim. Porque como eu tenho o pé na literatura, o pé na música, o pé na vida pública, o pé como pai, como marido e tudo mais, eu acho que eu sou um pouco de cada misturado, né? E, enfim, gerando esse caldo que acaba se refletindo na minha música, na minha literatura, né, na minha vida pública também. Agora, assim, me definir, enfim, acho que eu sou alguém que curte a vida demais, adoro estar aqui, adoro falar sobre literatura, sobre arte e deixar a vida correr, né? Eu acho que é um pouco por aí, sem ficar planejando demais as coisas, né? O que vem a gente faz. O não planejar requer disciplina? Pior é que requer. Essa é uma das questões, né, que surge muito assim, como é que é possível, enfim, fazer música, fazer literatura, enfim, trabalhar 8 horas por dia num trabalho regular, cuidar da família e tudo mais. Eu acho que se não tiver planejamento, e aí é um planejamento que não é um planejamento vamos pensar, de fazer uma planilha de horário para fazer as coisas, mas é ter sempre a vida bem certinha, sabe? Bem... Saber que aquilo precisa ser feito e tem que ser diariamente, aquela coisa. Principalmente, eu sou geminiano, né? Geminiano, ele é meio confuso, né? Ele é muito assim... Vamos falar do signo dele. Ele tá fazendo uma coisa, daqui a pouco ele quer fazer outra, daqui a pouco ele quer fazer uma terceira. Mas eu consigo juntar todas essas coisas e fazer com que cada uma aconteça num determinado momento, assim, sabe? Então, na hora que eu estou escrevendo, eu estou escrevendo, na hora que eu estou tocando, eu estou tocando, na hora que eu estou trabalhando, eu estou trabalhando, então eu consigo me desvincular um pouco. Eu acho que meu planejamento está um pouco por aí, sabe? De tentar fazer cada coisa no seu momento, no seu devido lugar, né? Na sua hora, e aí as coisas elas acabam acontecendo, né? Ótimo, você falou aí o gancho da literatura e já vamos entrar então no mundo dos livros. Sim. E me conta, que horas você tira para escrever? Tem um horário fixo? Não, hoje vai ser... Amanhã vai ser de manhã. No sábado vai ser à tarde. Você tem um horário que você senta, você fala, não, esse é o meu momento para escrever. Isso é uma coisa que eu precisei fazer desde que eu decidi virar escritor, que é criar o horário. Porque como eu trabalho 8 horas por dia, no horário, quer dizer, regulamentar, né? Hoje em dia nós temos a sorte de poder trabalhar em casa em boa parte do tempo, mas sempre foi muito assim. Então, como eu tinha o horário de ir para o trabalho, eu precisava achar um horário para escrever. Como eu não gosto de escrever à noite,
né? Depois que eu volto do meu trabalho, eu gosto de ficar... Cansado, tô cansado, né? enfim. Então eu decidi escrever de manhã. Então por muito tempo eu acordei 5 horas da manhã, 4h30, 5 horas da manhã para escrever, para dar tempo de escrever. Então eu tive por muito tempo essa rotina, né, de escrever praticamente de madrugada. Né? Primeiro porque a casa está silenciosa também, né? Você já dormiu, você acorda cheio de ideias e tudo mais, mas com o tempo eu comecei a diminuir, então eu não acordo mais tão cedo, eu já acordo mais cedo para fazer outras coisas, mas ali em torno de 6h30, 7h30 eu já estou sentado para escrever, aí dali vai até perto de 10 horas, que aí é a hora que eu vou para o trabalho. E aí, enfim, tem que ter o horário, porque se você não tiver uma rotina, e isso eu faço no sábado, domingo, segunda, né, de segunda a sexta, se você não criar essa rotina, o livro não sai, e aí você fica só enrolando, né? Então, aí vira só um hobby, né? Vira só um hobby, e não é mais um hobby, né? É uma coisa que eu, assim, gosto demais de fazer, mas ela já tomou uma outra proporção que... Já está gigantesco, assim, várias premiações. Mas que não me permite mais falar, hoje eu não vou escrever, hoje eu não quero fazer, não, porque você tem prazo também, então precisa cumprir esses prazos, né? Então a gente tem que sentar e fazer direitinho. Conta pra gente, quando tudo começou, quando você se viu escritor, você falou, caramba, eu tô escrevendo, tá saindo alguma coisa... E te deu aquela vontade, eu preciso escrever mais, vai sair um livro. Quando você se viu, vou falar assim mesmo, quando você se viu escritor? Né, só voltando, eu sempre gostei de ler, sempre fui um leitor muito prolífico, assim, né, na minha família, os livros sempre estiveram presentes. O que você gostava, já te interrompendo, o que você gostava de ler antes de começar a escrever? Eu sempre... Bom, quando você é jovem, você é obrigado a ler, né, os livros de literatura, daquela literatura que a gente, quando é jovem, mal entende, mas você é obrigado a ler. Mas eu gostava de ler, né? Eu costumo contar uma história. Eu estudava numa escola lá no final da Zanorte, era o Alvorada, Colégio Alvorada, que é uma escola que não existe mais. E quando eu estava ali na 7ª, 8ª série... toda segunda-feira o professor, porque a gente tinha aula de redação, gramática e de literatura, eram 3 matérias separadas, hoje eu nem sei se são separadas ainda ou se está tudo junto, mas na aula de redação, o professor toda segunda-feira ele passava 5 temas para a gente entregar 5 redações na outra segunda-feira. E assim, você podia ou não entregar, né? E aí isso te dava ponto extra e tudo mais. E eu era um dos poucos que gostava de escrever. E eu escrevia, né, histórias pequenas, né, temas pequenos, e eu achava legal aquilo. Então aquilo para mim talvez tenha sido a semente. E aí eu estou falando de 13, 14 anos, né, mais ou menos. Mas aí a hora que você decide deixar de ser pedra e virar vidraça, né? Deixar de criticar o livro dos outros, falar, não, vou escrever, contar uma história. Isso foi lá em 2000, né? Meu primeiro livro eu lancei em 2001. E foi aquilo, né? Uma história que pintou meio naturalmente, eu fui contando, fui escrevendo, uma hora que eu falei, quer saber, eu acho que eu vou lançar esse negócio. Isso era uma época pré-redes sociais, nem tinha divulgação, então era aquele, na batalha mesmo, de escrever o livro, levar numa gráfica lá no setor gráfico, mandar imprimir 1000 cópias e ficar com aquele monte de cópia lá, né? Minha avó comprou vários livros para me ajudar, minha mãe, meu tio. A família ajudando. E assim vai, né? Então, mas aí depois que você é picado pela mosca, aí é um caminho sem volta. Aí já se vão 9 livros, estou escrevendo o 10º agora, né? Então, enfim, nesse prazo todo aí muita coisa aconteceu. Eu já recebi até um dos livros, gente. Vou ler e vou te dar o feedback. Vamos ver se vai ter crítico. Vamos lá, como é que é ver o seu livro dentro da sala de aula na Itália? Olha, essa foi uma experiência tão legal, porque a gente nunca imagina, né, onde o livro vai bater. Então, eu vou mostrar um dos livros que se chama Surpreendente, foi esse livro que saiu. Ele saiu em 2015 e em 2016, de 16 para 17, uma editora italiana comprou os direitos e lançou, uma editora super legal. E lá em 2018, mais ou menos, eu recebi uma mensagem deles dizendo, olha, surgiu um programa, né, que o governo criou aqui para falar de cinema em sala de aula, e esse livro se passa nesse universo. E no que seria a exposição de motivos daquele projeto, dizia lá, olha, inspirado no livro, né, que na Itália se chama Il Cinema della Felicità, que é o cinema da felicidade, porque ele não foi traduzido como Surpreendente para lá,
falava, olha, inspirado nesse livro do escritor brasileiro, tal, da Ciência Assado. Então era um projeto em que se falava de cinema na sala de aula, né? Então eu achei muito legal aquilo, né? Eu tenho reportagens e tudo mais. Então, enfim, a gente, né, você nunca sabe onde que o livro vai bater, né? Então, às vezes você toma essa surpresa. Eu achei surpreendente, por acaso, né? Já fazendo trocadilho com o livro. E na verdade não só lá, né? Enfim, várias escolas aqui no Brasil já adotaram esse e outros livros. E às vezes eu viajo para falar, então é sempre aquela experiência legal, escutar os jovens, né? O que eles estão achando desse livro. Ele às vezes é adotado ali no 2º ano do ensino médio, no 3º, e é muito bacana. E esse retorno dos leitores? Assim, para mim, eu não escrevo para isso, né? Mas é a parte mais saborosa desse universo, é isso, né? Porque você recebe o tempo todo mensagens, o pessoal, pô, eu adorei o livro, aí conta um episódio, pô, esse livro me trouxe tal coisa, porque eu tenho uma experiência assim, assado. Né? Então, assim, você, como eu falei, não é o objetivo de se escrever, mas você fica um pouco com aquela sensação assim, pô, tô fazendo uma coisa legal. Então, eu adoro encontrar os leitores, eu acho muito bacana. Você critica as suas obras? Vixe. Você está ali escrevendo, depois vem ele impresso, você lê, critica, anota. Pois é, eu sou muito crítico, eu faço o que muitos autores falam que não fazem, de jeito nenhum, né? Que a hora que o livro chega da editora, eu pego, aí eu sento para ler. E aí eu começo a reclamar de mim mesmo, né? Mas eu digo assim, é uma leitura enviesada, né? Porque eu sei o que vai acontecer. Eu estou lendo uma página, eu sei tudo o que vai acontecer. Aí eu já começo, podia ter pensado. E para o leitor já é diferente. E já para o leitor é outra visão, porque ele está tendo o primeiro contato com o livro e tal. Então, assim, eu sou muito crítico, mas mais com a intenção de, nas próximas edições, melhorar, tentar trazer algo mais bacana, que talvez eu não tenha gostado, mas que passou e tudo mais. Então, eu boto e aí eu fico me torturando mesmo, é tipo tortura mesmo. Mas eu sempre gosto do que eu escrevi, então não fico triste com isso. Tá ótimo. Eu sei que a gente pegou o aviãozinho, fomos para a Itália, mas vamos voltar para o Brasil para falar não sei se é o Festival Jabuti. Como foi chegar ali até a final? Tem nos seus livros ali já Pois é interessante porque eu também nunca tinha pensado sobre isso. Tem uma história interessante sobre isso, que eu estava no Extra, lá no final da Zanorte, fazendo compra, empurrando o carrinho lá. Aí a minha editora, por acaso foi esse livro também, o Surpreendente, que foi finalista, ela me liga toda empolgada, Maurício, o livro é finalista do Prêmio Jabuti. O finalista são ficam os 10 últimos, né? De milhares que se inscrevem. E eu nunca nem tinha pensado sobre isso mesmo, e eu falei, legal. E eu acho que foi tão decepcionante para ela, né, que ela falou, poxa, você não está entendendo. Eu falei... E como é que foi? Você não tinha... Como é que foi parar? Não, é porque a própria editora... A própria editora você lança o livro. Você lança o livro, por exemplo, esse livro sai em 2015. Então ele concorre no Jabuti de 2016, os livros lançados em 2015. Sempre no ano. Aí a editora escreve vários livros, né? Várias editoras, todo mundo escreve, autores independentes. E quando ela falou isso, né, para mim assim, demorou para que a ficha caísse. E ela só foi cair depois, conforme as pessoas falavam, pô, eu queria conversar com você sobre isso, pô, o Jabuti e tal. Eu acho legal, assim, o prêmio, eu nunca pensava sobre isso, mas depois eu falei, não, é muito legal, né, porque além dos leitores gostarem da história, enfim, é legal também ter outras áreas que curtam a sua história, como, por exemplo, um prêmio e tudo mais. Então, eu acho que é um lance bacana. Eu achei legal depois, sabe? Me trouxe muita coisa legal ter sido finalista, infelizmente não ganhei. Você estava entre os 10, né? Já foi uma coisa muito... Assim, e ser finalista já me abriu inúmeras portas, isso foi muito legal, assim. Ai, que bacana. Top. Pra gente sair desse gancho da literatura, entrar na música, para os leitores que estão te conhecendo, eu quero ler uma obra do Maurício Gomide. Qual livro você indicaria para começar? Nossa, Bom, como eu falei, ao todo são 9, né? Eu acho que nós estamos em Brasília, o Pod Arte é de Brasília, eu vou indicar um livro que eu não trouxe aqui, se chama O Rosto que Precede o Sonho. O Rosto que Precede o Sonho se passa em Brasília,
A história se passa em Brasília, a história de um músico, de um compositor. Ele mora num barco ancorado numa marina no lago. E, enfim, é um romance super legal. E legal. A história se passa em Brasília, então os cenários as pessoas conhecem. Então, para quem é de Brasília, O Rosto que Precede o Sonho é um livro... E por que esse nome? O Rosto que Precede o Sonho? Bom, enfim, né? É interessante essa história porque é o seguinte, esse livro, foi o único livro que eu escrevi pelo título. Eu tive essa ideia, eu achei esse título tão legal, O Rosto que Precede o Sonho. Aí eu comecei a pensar e eu criei uma teoria sobre isso, que na verdade a pessoa por quem você é genuinamente apaixonado é aquela última pessoa que está na sua mente antes de você apagar no sono. Né? Não é a pessoa, às vezes, porque às vezes é até alguém com quem você não está. Sabe, aquela última pessoa que você está deitado, a hora que você está pensando, aquele rosto que vem na tua... Será que eu vou me apaixonar pelo rosto que eu vi? Pode ser, não sei. E aí eu tinha essa tese, eu falei, pô, isso é legal. Só que assim, na verdade as histórias começam de um jeito e terminam de outro, completamente diferente. Nesse caso, eu comecei pelo título, é a primeira vez que eu começo. Só que a história virou um negócio enorme, tem 1000 conexões. E para quem é de Brasília, acho que vai a pena, encontrar. Então, começar por ele. É O Rosto que Precede o Sonho. Onde é que a gente encontra? Bom, tem, né, enfim, tá tanto na Amazon quanto nas livrarias, tem livrarias, né? Tem muita livraria de shopping. Sabe aquelas livrarias que ficam no meio do shopping? Sim, que são aquelas menores. Porque esse livro, por acaso, ele teve os direitos comprados há uns 3, 4 anos por uma editora que vende nessas bancas de shopping. Então tem espalhado pelo Brasil todo. Então, fica bem acessível. Ali tanto O Rosto que Precede o Sonho quanto Dias Melhores para Sempre, que esse é outro que eu trouxe para mostrar. Esses 2 livros, eles têm nessas livrarias de shopping, então o pessoal sempre encontra. É sempre assim, R$10, R$15. Então então é legal porque muita gente acabou adquirindo o livro. Ele tá baratinho mesmo. Então você acaba trazendo... Se apaixona pela história. Gosta da história. Então eu recomendo esse livro. Eu queria sair da música. Aliás, da literatura e ir para música, mas eu preciso saber desse tema desse livro que você me deu, Dias Melhores para Sempre. Conta um pouquinho dessa história, só para instigar assim, o leitor. Eu preciso desse livro também. Pois é, esse, né, o Dias Melhores para Sempre, é a história de um médico, de um jovem médico, um cara que está se formando, está começando a fazer a parte da residência. A história se passa no sul do Brasil e ele vai fazer uma última surf trip da vida dele. Ele, né, viaja com os amigos, vão para uma mega praia lá no Havaí e tudo mais. E quando ele está no melhor momento da vida dele, na hora que ele vai pegar a última onda, um tubarão vem e come a perna dele. E ele vai super... É um médico, um cara super... Está quase médico, um cara... que todo mundo adora e ele volta numa cadeira de rodas. Então, a história... Nossa, boom na vida dele, na carreira. Então aquela quebra naquele momento, porque o legal de uma história é você quebrar esses momentos, né? Criar tensão, né? A história tá para cair de repente, né? O que vai acontecer? E aí quando ele volta, então é toda uma reconstrução da vida dele e aí aparece uma menina que ele nunca tinha reparado nela, que estuda com ele, estuda na sala dele e ele nunca tinha reparado, porque ela não é uma menina, ela não tem o estereótipo de uma menina bonita nem nada, mas aí ela vai, enfim, é a história desses 2, só que acontece várias reviravoltas na história, então é um livro muito bacana. Eu costumo dizer que precisa ter uma caixinha de lenço para ler junto esse aqui. Tem uma caixinha de quê? Uma caixinha de lenços. Ai. Eita, como diz meu pai, né? Haja coração, Brasil. Haja coração para ler. Essa é muito legal. Vamos entrar na música? Vamos, vamos nessa. Já me conta, quando começou a música? Foi meados dos anos 80 também? Então, a música ela começou muito antes da minha carreira como escritor, né? Eu sou músico basicamente desde sempre. Eu venho de uma família de músicos, né? Minha mãe é uma pianista super conhecida em Brasília. Né? Família de artistas. Chama Ana Amélia Gomide. Ela é uma super pianista, muita gente conhece. E então, assim, eu cresci no meio da música. E minha mãe cometeu uma insanidade de quando eu tinha 13 anos de idade, pedir uma bateria para ela me deu a bateria. Vou dar, né? Vamos ver. Bom de ser filho de música é isso, ela me deu a bateria, né? E então, desde os 13 anos, e lá se vão 40, porque eu estou com 54 agora, né? Mais de 40.
tocando, então eu sempre toquei. Então eu tive banda aqui em Brasília a vida toda, né? Quando a gente era moleque nessa época, não tinha nada para fazer em Brasília, você ia montar uma banda, né? Ah, vamos juntar aqui, vamos juntar, juntava. Então o cara que morava na minha rua, né? Um exemplo, né? O baixista que toca comigo até hoje morava na minha rua. E ele tinha 11, eu tinha 13, ele tinha 11. Vocês começaram juntos, né? Começamos juntos. Então, assim, a vida toda a gente tocou e tal. Então, na verdade, eu cresci nos anos 80 em Brasília, né? Isso se refletiu demais na minha literatura, na minha música e tudo mais. Porque eu costumo dizer o seguinte, quando a gente fala, eu cresci nos anos 80 em Brasília, isso é muito forte, assim, é uma marca muito forte. Porque Brasília era o point dos anos 80, acho que no Brasil era Brasília, né? Tudo acontecia aqui. Então, Brasília era o point, né? Era muito, assim, muita coisa saiu daqui, né? Como eu falei, tinha 500 bandas em Brasília, era muita gente, toda esquina tinha alguém tocando e tal. Então acabou que, enfim, eu cresci tocando, né? Nunca parei de tocar, passei por várias bandas, mas isso acabou se refletindo na minha escrita, né? No meu jeito de ser também, e continuo tocando até hoje, né? A banda se chama Beaty Night, que em primeira mão, agora o spoiler, tá mudando de nome. Olha o spoiler. Vai mudar pra de qual? nome? Não, esse eu não posso falar. Ah, você vai dar um spoiler que vai mudar de nome, mas não vai falar o nome pra gente. Mas a gente está começando a divulgar isso aí, né? É uma banda conhecida aqui em Brasília, né? A banda Beaty Night, que toca em tudo que é lugar. Mas a gente sentiu aí que precisava renovar, começar uma nova era, um novo tempo, né? Vai mudar os integrantes ou não? É porque entrou um vocalista há não muito tempo, né, que é o André Fanton, que foi vocalista da 010, que é uma banda super conhecida de Brasília, por muitos anos. Então ele saiu da 010 e entrou na banda. E a gente veio sentindo essa necessidade. Então, enfim, daqui a pouco teremos novidades aí. A banda vai mudar de nome, vamos começar com um novo projeto aí, que em breve vamos botar no ar. Eita. E o que é música pra você? Olha, eu não consigo viver sem música. Eu sou daqueles que entra no carro, antes de ligar o carro, liga a música, né? Você precisa estar ligado. Eu preciso, eu ligo. Eu só escrevo ouvindo música, né? Tudo que eu faço é ouvindo música. Eu estou o tempo todo com fone de ouvido. Achei um segundo, eu também sou assim. Né? Então, assim, a gente não... eu não consigo ficar muito em silêncio. O silêncio, ele me incomoda um pouco, sabe? Eu preciso estar ouvindo música. Alguma coisa tá acontecendo. Alguma coisa tá estranha, né? Esse silêncio tá muito barulhento demais. Então, assim, como eu nasci na música, eu tenho memórias, assim, de ficar deitado, né? A gente morava na 109 Sul, desde que eu vim pra cá, de ficar deitado numa saletinha que tinha minha mãe tocando, e tocando com outras pessoas, e eu ouvindo música clássica. Então eu cresci ouvindo música clássica, e depois, aí quando eu era jovem, eu ouvia heavy metal pra caramba, depois eu fui pro rock. Eu era do heavy extremo, metal. Né? Da clássica pra o... Era total, mas eu adoro música clássica ainda hoje, tudo mais, Também, gosto de heavy metal também, e gosto de rock, gosto de pop, né? Tem um outro estilo que eu não curto muito, mas... Que é o funk. Que não sou muito do sertanejo também, mas enfim, de fato eu não consigo me ver sem música o tempo todo, sabe? Para mim música é vida, né? Apesar é um clichêzão, mas... Mas é o que representa para você, Sim, né? sim, total. E que você consegue fazer essa mesclagem, essa transição de literatura com a música? Você consegue conciliar os dois? É interessante? Você também coloca uma música para escrever? É uma música mais calma? Como é que você consegue fazer essa junção da música com a literatura? Eu não consigo escrever em silêncio, né, como estava dizendo. Todo livro que eu escrevo, eu crio uma lista, né, um playlist. E o playlist ele vai mudando conforme a escrita vai acontecendo. Então eu tô, né, então assim, sempre tem alguma citação de música, ou não uma citação explícita, mas é uma cena em que pede aquela música, e aí eu coloco nesse playlist, e quando eu estou escrevendo aquela cena, eu fico ouvindo aquilo, porque aquilo vai meio que me colocando dentro daquela cena, né? Então, eu realmente não consigo dissociar as duas coisas, assim, para mim... Então você faz uma playlist, vai ouvindo, vai escrevendo, vai escrevendo. E esse playlist ele vai mudando ao longo do processo de escrita, que às vezes demora 2 anos, por aí. Então, um playlist que começa de um jeito, ela vai mudando e depois ela termina de outro jeito, né? E agora, nos livros mais recentes, eu sempre indico, para a playlist do livro, procure playlist tal,
igual no Spotify, por exemplo. E aí a pessoa ela pode também, enfim, é uma outra experiência, né? Ler o livro pensando as músicas é muito... Eu acho que são duas artes que não dá para você dissociar, né? Impossível dissociar. Você conseguiria viver sem uma das duas hoje? Se falasse assim, Maurício, você precisa escolher entre a música e a literatura. Você falaria assim, olha, vai pesar para tirar, é uma escolha de Sofia, como a gente fala, né? Não, eu acho que hoje, para mim, particularmente, a literatura está muito mais entranhada em mim, assim, né? Já está no seu sangue, já está assim. Até porque é uma coisa que eu consigo me ver velho fazendo, assim. Eu consigo me ver mais velho fazendo. Velho fazendo. Assim, a literatura é algo que... É uma coisa mais calma, né? Porque ainda mais tocar bateria, tocar rock... fazendo show, né, nas noites, né? São dois mundos, né? Você tá ali escrevendo, o outro você tá e são... A galera agitada. Não, e são shows, os nossos shows duram 2 horas, 2 horas e meia, e é tudo emendado, não para uma música. Então, ainda tocando bateria. Direto, sem intervalo. A gente praticamente toca tudo sem intervalo. Então, a gente faz shows frequentes. A gente, esse ano, tocou no Hidden, no Temporâneo, tocou no Capital Motor. Eu ia naquele show lá e acabei que torci o pé. Não deu pra ir. Mas, enfim, então tem muitos lugares. Então, assim, tem muita coisa acontecendo e é uma coisa que ela requer preparo, né? Então, assim, e o pior é o seguinte, eu sempre digo que o baterista é o primeiro a chegar e o último a sair, sempre. Né? Então, porque sempre depois tem aquele, né? Porque você é o primeiro a chegar, porque você precisa montar tudo. Então, o show começa lá em casa. Quando eu começo, coloco a bateria dentro do carro. Interessante, porque as pessoas acham que o show só já tá lá montadinho, não. Bota isso. Interessante isso. Começa na sua casa. Começa em casa, põe no carro, você vai passar o som, daí você vai para casa, depois você volta para tocar. E quando acaba, o vocalista faz o quê? Ele pega o microfone, você entra no carro e vai embora. Eu tenho que desmontar a bateria, botar no carro, chegar em casa, descarregar a bateria. Então, assim, é uma coisa que requer tempo, requer vontade. Mas é um universo gostoso, né? Pô, eu adoro. Enfim, tô a vida toda fazendo isso. Assim, eu não consigo me ver parando de fazer, mas a idade vai cobrar, eu acho, um dia, né? Diferentemente da literatura, que acho que não vai cobrar nunca. Que top. E como é que tá a agenda de shows? Então a gente tem muito show daqui pro final do ano, né? Enfim, eu não sei que dia que o Pod Arte vai pro ar, mas esse final de semana a gente toca na Hop, que fica, não sei se você conhece a Hop, fica ali no CIA, né? É muito legal a Hop. Semana que vem a gente vai tocar no Galpão 17, depois uma festa fechada. E assim vai, tem Quando vocês vão tocar no Galpão? No Galpão é semana que vem, dia 29. Dia 29. Né? Depois tem um outro show no Galpão. A gente tem feito um show no Mundo Vivo Galeria, não sei se você conhece, ali na 413 Norte, é um show acústico. Tá muito legal também. Então é a mesma banda, mas com violões, né, a percussão, a bateria. Então é todo acústico, é super legal. O Mundo Vivo fica na 413 Norte. E a gente vai fazer também lá no dia 5 de setembro. Enfim, a agenda está bem movimentada. Daqui pro fim do ano só vai crescendo, né? Não, sua vida é assim, né? Um pouco, Você dorme, tipo assim, 3 horinhas, o pensamento dele tá assim, ó, voando livrinhos, bateria, uma muvuca nos sonhos. Você sabe que eu costumo não ter uns sonos e sonhos muito leves, não, porque a cabeça tá o tempo todo, né? Não tem como. Não, e às vezes eu acordo de madrugada e já tenho uma ideia para uma... Você falasse pra mim que você dorme tranquilo, que você não deixa eu falar, não, ele não... Infelizmente não. Mas porque as ideias às vezes aparecem. Então de madrugada eu sempre tenho do lado da minha cama um bloquinho, né? Um bloquinho com uma caneta, ou eu acordo e gravo, né? Eu só não gravo para não acordar minha mulher, mas às vezes eu gravo alguma coisa, ou eu digito alguma coisa, ou eu anoto alguma coisa, porque vem uma ideia e tal, então, porque daí no outro dia, a hora que eu acordo de manhã para escrever, eu já tô com aquela ideia pronta. Então assim, mas eu gostaria que não fosse assim, tá? Eu preferia que eu acharia mais legal se eu pudesse dormir, né, profundamente durante 8 horas e acordar tranquilo. Então você é daquele que você tem uma ideia, já acorda, já anota? Já. O celular não dá, né? Você é casado de uma pessoa aí, você tá de madrugada mandando, você tá mandando áudio pra quem? Não, se eu tô gravando aqui uma ideia que eu tiro, até você explica. É verdade. Não, e é interessante, eu tenho uma história interessante, porque eu tenho a minha irmã, Juliana, ela trabalha no Detran. Ela é agente do Detran, dessa, fica na esquina e tudo mais. Multando o povo, né? Multando o povo. E eu tô muito o tempo todo escrevendo, dirigindo, e aí eu tenho uma ideia, eu pego o celular e eu começo a gravar. Mas eu gravo como se eu estivesse falando para mim mesmo. Então eu falo assim, Maurício,
não se esquecer no capítulo tal de fazer tal coisa, de escrever tal negócio. E eu boto assim, tive uma ideia. Só que o que eu faço? Eu gravo, eu mando um e-mail para mim mesmo, gravando. Porque daí eu já vou falando e ele já vai escrevendo, né? Ou no próprio WhatsApp. Porque daí, às vezes eu saio de casa e vou para o trabalho, quando eu chego no trabalho eu tenho lá meio capítulo pensado já, porque a ideia vai acontecendo, né? E você não pode perder o time, né? Então assim, que a minha irmã não me ouça, né? Como que sendo do Detran, para não me multar, por favor. Ou seja, você tá lá e falou assim, ó, tá vendo aí, né, Juliana? Uma mudinha pro seu irmão. Mas é verdade. Que universo gostoso. E não acabou, né? Você que tem multifunções. E essa história de ser auditor? Pois é, esse é auditor do TCU, né? Pois é, enfim, é outra parte que a gente tem que cumprir também, né? Que enfim, trabalhar e dar o nosso melhor pro país, pro estado. Assim, de fato, eu acho legal trabalhar lá, adoro trabalhar. Você trabalha no TCU também, a gente se conheceu por ali, né? É verdade. E é um órgão espetacular, é um lugar muito legal de trabalhar. E eu tô lá já tem 21 anos já, né? Eu trabalhei 10 anos na CGU antes, então fiquei 10 anos de CGU, tô há 21 anos lá no tribunal. E é um lugar que me dá um super prazer também de ir, sabe? Não é aquele lugar que você vai falando, pô, vou ter que trabalhar, eu preferia estar escrevendo e tocando. Né? Assim, maçante, realmente, realmente eu gosto de ir lá, sabe? Então é um lugar que você me deu prazer em ir. Então, isso é o local onde eu cumpro as minhas 8 horas diárias ali, às vezes 7, né? Por sorte temos o teletrabalho de vez em quando, então às vezes pode ficar em casa também, mas eu tenho, né, um super orgulho de trabalhar lá, gosto demais. E só completando, tá, algo porque eu fiz uma entrevista uma vez para o jornal do sindicato, do Sindileges, isso em 2013, outro dia eu encontrei essa reportagem e lá falava o seguinte, eu dizendo lá, eu falava, olha, eu me sinto muito mais um escritor que audita do que um auditor que escreve, né? Olha só que e legal. Eu acho que é um pouco isso também, eu sou mais, assim, eu me considero mais escritor, né, do que auditor, mas, enfim, são duas coisas que meio que se complementam também. É bom você ter a questão de trabalhar com arte, de pensar coisa criativa e ter o outro lado também, né? Acho que as coisas meio que se complementam, assim. O outro lado de fazer um trabalho mais burocrático e tudo mais, assim, não é algo que eu reclame de fazer, não. Eu gosto de fazer os dois. Maravilha. Você pegou um gancho delicioso. O que é arte para você? Eu acho que a arte é você conseguir colocar para fora a sua visão de mundo, seus pensamentos, né? Colocar para fora, e aí pode ser num livro, numa música, numa pintura, numa cerâmica, porque eu descobri que era de uma colega lá do tribunal também, e isso bater em outras pessoas, né? Então, assim, a arte, eu acho que ela não se encerra em quem produz, né? Eu terminei e acabou, porque assim, tem muito escritor que fala, eu escrevo e tô nem aí, eu quero só escrever e pronto, né? Eu gosto de escrever, publicar, fazer o livro chegar para as pessoas e as pessoas lerem e tentarem se conectar com aquilo e essa troca. Então, para mim, a arte é esse vai e vem, sabe? Eu costumo dizer que o livro ele começa na cabeça do escritor e se resolve na cabeça do leitor, né? Nem sempre a resolução é do jeito que a gente imaginou, né? Do jeito que eu imaginei, por exemplo, quando estava escrevendo. Mas quando a gente tem a oportunidade, quando eu tenho a oportunidade, por exemplo, do leitor dizer o que ele achou, aí é muito legal, porque daí acho que o ciclo se completa. Então, eu acho que a arte é isso, é viver, é escrever, é botar para fora aquilo que tá dentro. Assim, acho que ficar represado é muito ruim, né? Tem gente que dança, né? Tem gente que toca 1000 estilos, tem gente que faz entrevista, né? Então acho que isso que é o bacana. A gente desfila, a gente estava falando sobre o desfile que vai ter, né? Então acho que tudo é uma forma de arte, né? E é muito bacana. O ruim é não fazer arte, eu acho. Olha, boa, né? O ruim é não fazer arte. O ruim é ficar em casa, só vendo série, só no celular, parado. E você acha que é fácil viver de arte? Eu sei que você tem a sua outra atividade, que é ser auditor.
Mas você acha que nesse mundo no qual você vive, a gente consegue viver hoje de arte? Se você quisesse viver hoje só dos seus livros, só da parte da literatura. Sim. Eu acho que, assim, talvez eu certamente não viveria tão bem quanto eu vivo tendo o salário lá garantido e tudo mais, né? Daria para viver? Daria, mas enfim, talvez não fosse tão bom quanto ter os dois lados. É bom ter esses dois lados, né? Mas assim, não é fácil viver de arte mesmo, né? A gente sabe, mas eu digo que quem consegue, provavelmente é muito feliz, né? A pessoa que consegue viver só de arte mesmo. Eu vejo seu sorriso, assim, você fala dos livros, é uma coisa imagina você poder só escrever, gostosa. Só tocar, só dançar, enfim, acho que seria, né, atravessar a vida de um jeito muito mais bacana, né? Porque assim, o que nos engole é a rotina, né? A rotina, essa coisa rotineira. Todo dia a mesma coisa, o horário. Sabe esse negócio que a gente fala, caramba, nós já estamos em setembro quase aqui e o Réveillon foi outro dia, né? Então, essa rotina ela é muito cruel, eu acho. Então, ter esses escapes, né, de viver da arte, né? Acho que são muito bacanas, assim. Faz com que talvez a vida seja um pouco mais lenta, né? Você para observar, você para escrever um capítulo, você para fazer uma música, para ouvir uma música. Então acho que a vida fica mais interessante, né? Então, que pena que não dá para viver só de arte, mas adoraria, né? Você acha que tem limite para arte? Ah, não, eu acho que não. Aí seria muito ruim, né? Você ter... Eu acho limitar, né? Eu acho que assim, todos os grandes artistas foram aqueles que quebraram paradigmas, que não deixaram os limites, né? Você pega um cara como Picasso, por exemplo, é muito interessante a história, porque assim, o Picasso, a gente conhece as obras do Picasso, aquelas coisas meio tortas, né? Tudo que são até estranhas de ver. Mas antes disso, ele foi um super pintor. Tem obras do Picasso que são perfeitas. Só que chegou uma hora que aquilo já não interessava mais. Ele teve que mudar, ele precisou quebrar um limite para se transformar no Picasso que a gente conhece, né? Que é esse cara que faz aquelas, né, coisas que você fica até meio, né, mas que são lindas também. Então assim, eu acho que ter o limite é muito ruim, ter esse limitador, né? Então tô afim de... Eu penso um pouco nisso assim, eu já escrevi romance, o meu último livro é uma fantasia. Em algum momento eu falei, tô afim de escrever uma fantasia. Eu poderia me limitar de dizer, não, eu vou escrever mais um romance, mais um drama. Eu falei, quer saber, eu vou escrever uma fantasia logo. E aí escrevi uma fantasia, então... E aí ao romper esse limite, eu fui conhecer coisas que eu não conhecia. Eu precisei estudar, eu precisei ir atrás, precisei ler outras coisas. Então, assim, isso me transformou, né, em alguém talvez um pouco melhor do que eu seria se eu estivesse fazendo sempre a mesma coisa, né? Então, acho que é um pouco por aí. Que legal, se reinventar. Você falou que sobre a fantasia, a gente estava conversando um pouquinho antes da entrevista, que tem dois tipos de fantasia. Explica pra gente, e até já entra no tema do seu livro, por que você decidiu fazer a fantasia. Explica pra gente também esses dois tipos de fantasia. Na verdade são vários tipos, né? Eu joguei o mais extremo e o mais para cá, que a gente chama de alta fantasia e baixa fantasia, né? Em suma, né, mais profundo que isso, mas a alta fantasia são aqueles livros de fantasia em que você cria um mundo absolutamente do zero, você cria criaturas, né? Você bola criaturas novas, lógicas muito diferentes, mundos muito diferentes e tal. Então não é todo mundo que curte alta fantasia, mas é um gênero super lido e muito, muito bacana. E tem a baixa fantasia. A baixa fantasia ela tem mais o pé no chão, assim, né? Então você pode criar uma fantasia, um mundo que seja fantástico, mas com pessoas, né? Pessoas de carne e osso, em um mundo que você pegou esse mundo aqui, você subverteu esse mundo. Que é o que acontece com o meu livro, que é o Vida Becker e a Máquina de Contar Histórias, né? Lindíssimo. É uma capa super bonita, né? O Vida Becker e a Máquina de Contar Histórias é a história de uma garota, de uma menina, que ela tem 14 anos e foi esperada na minha filha, na Manuela. Que legal. Porque assim, eu comecei a perceber que não só ela, mas as amiguinhas, né, o pessoal, uma geração está muito assim, com muitas incertezas, sabe? Com muito medo, com muita tristeza, é uma geração que está tomando remédio demais, né? É bullying, é tanta coisa acontecendo, né? E eu comecei a notar isso, né? Perceber isso, e falei, eu vou escrever uma história
que passeia nesse universo. Então é uma trilogia, né? Então é a história de uma garota que é alçada a um mundo fantástico, onde estão todas as pessoas que já passaram pela Terra. Né? E as pessoas quando chegam lá, elas não envelhecem. Pessoas imortais. Quando chega lá, a pessoa ela não envelhece. Aí faz parte da fantasia, legal. Ela pode remorrer. Aí faz parte da fantasia, tem que ler o livro para entender. Mas esse lugar se chama Paramundo, é como se fosse um mundo fantástico. Então a pessoa quando chega lá, ela não envelhece. Então você tem desde os homens das cavernas até quem tudo bem, homem das cavernas. Que tem uma linguagem, etc e tal, até alguém que acabou de chegar. Então as pessoas chegam nesse lugar, enfim, elas são levadas para 2 territórios, o território fraterno e o território temível, como se fosse céu e inferno, mas são mega cidades, é um lugar gigantesco, tá? Um número real que eu vou te dar. Já passaram pela Terra 105 bilhões de pessoas. Então, essas pessoas estão lá. Né? É um pouco menos porque algumas já remorreram, mas está todo mundo lá. Então tem os antigos egípcios, o pessoal medieval e assim vai. E aí tem figuras históricas. Então essa menina é levada para lá para resolver uma questão que tá para começar uma grande guerra, né, entre esses 2 lados. Do lado de lá tá o Hitler, o Mussolini, o Gengis Khan, o Átila, o Nero e assim vai, né? O Jack o Estripador. Eita! E do lado de cá tá o Leonardo da Vinci, tem a Joana d'Arc, são personagens desse livro. Aí tem o Leônidas de Esparta, o Bruce Lee. Então eu coloquei, imagina a cabeça para botar tudo isso aí. E tá para começar essa grande guerra e surge uma profecia que diz que um ser humano vivo vai ser transportado para lá para liderar esses amáveis nessa grande guerra. E aí os gênios conseguem mandar uma máquina para a Terra que fica circulando durante 50 anos. É um livro que fica passando de mão em mão, até que quando cai na mão dessa menina, ela é escolhida. E quando ela chega lá, ela fala, não pode ser eu. Só que daí é um livro de crescimento. Então eu conto essa história porque é uma trilogia. Então na primeira, ela vai enfrentar o medo. No segundo, ela vai enfrentar a tristeza. E no terceiro, que é o terceiro livro que ainda vai ser escrito, o livro 2 está para sair agora. No livro 3 é a entrada do Hitler, como a pura expressão do ódio. Você lê, você quer ir pro próximo. E ela, pura expressão do amor. Igual aquele filme que a gente está assistindo. A trilogia, né? Que um vai atrás do outro. Então é isso, é todo esse périplo dela nesse lugar. Isso, o crescimento dela é a tentativa dela de voltar para casa, porque ela não morreu, então ela envelhece, então eles estão tentando criar uma máquina para mandar ela de volta de novo. Então é um livro assim, muita pesquisa demais, porque cada um desses personagens requer muita pesquisa e tal. Enfim, é um livro super gostoso de escrever, é uma baixa fantasia, né, dentro daquele contexto que eu falei. Aí chama Vida Becker e a Máquina de Contar Histórias. Vida Becker é o nome da menina, é o nome da personagem. Vida Becker. Né? Nossa, que legal, o nome dela é Vida Becker. Ela se chama Vida, não à toa, isso aí tem todo um sentido porque que o nome dela é Vida. Lá. Nossa, sensacional. Muito bom conversar com você, Bom Maurício. demais. Ficaria aqui mais tempo. Obrigado. E já deixa uma mensagem para os espectadores, deixa o seu Instagram, fala, pessoal, você encontra os meus livros, né? Maravilha. Nas livrarias tais, fala um pouquinho da música, onde é que você vai, já deixa o spoilerzinho aí para o pessoal já começar a te seguir, já ir para os shows, já comprar os seus livros. Agora é com você. Maravilha. Primeiro quero pedir para vocês sempre acompanharem o Pod Arte, a Rai. Obrigada. É um podcast muito legal. Então, vamos valorizar as pessoas aqui de Brasília. Tem muito artista muito legal. Obrigado pelo convite. E vou deixar minha rede social. No Instagram é Maurício Gomide. É Maurício.gomide. Gomide é com Y, tá? Gomyde. Não sei se vai dar para ver, mas Maurício Gomide com Y. E no TikTok também, só que lá é Maurício.gomide também. É só me procurar. Então estou nos 2 e os shows. Aí é a banda Beery Night, que vai mudar de nome. Né? Mas então, já acompanha, já pega essa transição aí. Já vai pegar essa transição. Enfim, aí shows, a gente está o tempo todo aí. E os livros você pode encontrar nas livrarias, pode entrar lá no perfil e mandar uma mensagem, que eu também tenho os livros, eu vendo diretamente também, para quem quiser, e aí vai autografado e vai ser bem bacana. Mas obrigado pelo convite. Ai, gratidão imensa. Pessoal, acabamos por aqui, mas fiquem aí ligadinhos, já sigam esse fera no Instagram, já nos sigam lá, já curte, compartilha e comenta. E ative o sininho para receber a arte em primeira mão.